Na manhã depois do meu casamento, minha esposa perguntou: "Você se importa se meu namorado vier aqui?" Namorado? Quase derrubei a caneca. Ela riu enquanto rolava pelo telefone. Desculpa, quis dizer meu ex-namorado. Ele está vindo para o café da manhã, então talvez você devesse sair. A casualidade na voz dela fez meu sangue gelar. Ela nem levantou os olhos da tela. O polegar dela continuava deslizando como se estivesse navegando no Instagram, em vez de destruir nosso casamento antes mesmo de ter começado. Por que eu sairia? Quem diabos é esse cara? Coloquei o café com mais força que o necessário. A caneca fez um som seco contra a bancada de granito. A mesma bancada onde tínhamos compartilhado champanhe 12 horas atrás, onde ela havia sentado em seu vestido de noiva comendo o bolo que sobrou e me dizendo como estava feliz. Café respingou pela borda e se espalhou ao redor da base, mas não me movi para limpar. Carla finalmente levantou os olhos do telefone com uma expressão irritada, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Não é nada, é só Rafael. Ele quer me ver. Quem diabos é Rafael? Você não fez zero menção a qualquer Rafaels. Minha voz estava ficando mais alta. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 1, casados há exatamente 18 horas. Ela nunca havia mencionado alguém chamado Rafael. Não durante nossas conversas sobre relacionamento, onde passávamos horas discutindo nossos passados. Não quando passamos por aquele livro de casais que o terapeuta recomendou. Nem mesmo bêbada na despedida de solteira quando sua irmã perguntou sobre seus ex e todas riram sobre antigos namorados. Eu tinha contado tudo sobre Jéssica da faculdade, sobre aquela coisa desastrosa com minha colega de trabalho. Cada detalhe embaraçoso da minha história romântica exposto porque era isso que casais faziam. Eles compartilhavam tudo, ou pelo menos eu pensava que faziam. Não importa, você vai ficar aqui ou não. Rafael está vindo em 5 minutos. Ela disse como se eu estivesse sendo irracional. 5 minutos. Ela já havia arranjado isso. Já disse para ele vir à nossa casa na manhã depois do nosso casamento. Enquanto eu estava no banho, talvez. Ou enquanto eu pegava o jornal, planejando a visita de outro homem enquanto usava o pijama de seda que comprei para a lua de mel. Obviamente vou ficar. A menos que você tenha problema com eu conhecer o senhor ex-namorado Rafael. Cruzei os braços. Carla revirou os olhos dramaticamente. O mesmo revirar de olhos que usava quando eu esquecia de tirar o lixo ou deixava pratos na pia. Mas isso não era sobre tarefas. Era sobre ela convidar outro homem para nossa casa menos de um dia depois de prometer me amar e honrar. Tudo bem. Só me faça um favor e fique no quarto depois de dizer oi. Não, esta é minha casa. O que está acontecendo? Estava cansado de ser educado. Meu nome estava na escritura. Usei minhas economias para a entrada. Passei fins de semana pintando essas paredes no tom exato de azul que ela queria. Instalei aquelas prateleiras que ela viu no Pinterest. Esta deveria ser nossa casa para sempre. E ela queria que eu me escondesse no quarto como se fosse o intruso. Antes que pudesse responder, bateram na porta. 3 batidas rápidas, como se quem estava lá fora se sentisse muito confortável estando ali. Como se já tivesse batido nesta porta antes. Carla pulou e alisou o pijama de seda. O mesmo que usou na nossa noite de núpcias, que deveria ser especial. Colocou o cabelo atrás das orelhas e checou seu reflexo no espelho do corredor. Realmente checou sua aparência para esse cara, enquanto eu ficava ali de camiseta de ontem e cueca. Ela praticamente saltou até a porta, enquanto eu ficava congelado em descrença. A mão dela na maçaneta. A corrente de segurança que instalamos juntos tilintando enquanto ela a desfazia. Tudo se movendo em câmera lenta enquanto meu cérebro tentava acompanhar o que estava acontecendo. Ela abriu a porta e entrou um homem que parecia ter saído de um comercial de perfume. Alto, com cabelo escuro e uma dessas barbas perfeitamente cuidadas que exigiam esforço para manter. Maxilar quadrado, ombros largos, o tipo de cara que provavelmente fazia crossfit e falava sobre isso. Estava puxando uma mala cara e usando uma jaqueta de couro que provavelmente custava mais que nosso bolo de casamento. Carla literalmente pulou nos braços dele. Não um abraço educado, não uma saudação amigável. Ela se lançou nele como nos filmes. Ele a levantou do chão e a girou enquanto ela ria. As pernas dela se envolveram na cintura dele por um momento antes dele a colocar no chão. Eles se abraçaram por tempo demais enquanto eu ficava ali assistindo minha nova esposa abraçar outro homem em nossa casa, as mãos dele nas costas dela, o rosto dela enterrado no pescoço dele, e acho que ele ficou excitado. Quando finalmente a colocou no chão, ela estava brilhando de uma forma que não via desde nossos primeiros encontros. Rafael me notou e veio com a mão estendida como se isso fosse totalmente normal. Oi, muito obrigado por me deixar ficar aqui. Ela estava cansada de me visitar no hotel. O sotaque dele era italiano forte. Apertei a mão dele no automático enquanto meu cérebro tentava processar o que ele acabou de dizer. Ficar aqui, visitando ele no hotel. As palavras batiam no meu crânio, recusando-se a fazer sentido. Você tem visitado ele no hotel? Me virei para Carla. Ela não quis me olhar nos olhos. Rafael se acomodou no nosso sofá. Ele me disse: claro, afinal, ela é minha namorada. As palavras ficaram no ar como um cheiro ruim que não queria ir embora. Meu cérebro continuava repetindo elas várias vezes enquanto eu ficava ali, encarando esse estranho sentado no meu sofá. Carla ficou subitamente muito interessada nas revistas da mesa de centro, arrumando e reorganizando como se fossem a coisa mais importante do mundo. Ela não queria me olhar. As mãos dela continuavam movendo as mesmas 3 revistas, enquanto o silêncio se estendia entre todos nós. Minha boca se abria e fechava algumas vezes antes de finalmente conseguir tirar palavras. Como exatamente isso deveria funcionar? O rosto de Rafael se contraiu confuso, e ele olhou entre mim e Carla como se estivesse perdendo algo óbvio. Ele se mexeu no sofá e pigarreou. Pensei que você soubesse sobre nós continuarmos nosso relacionamento durante seu noivado. Seu sotaque forte fez as palavras soarem quase apologéticas. Carla me disse que vocês tinham um entendimento sobre manter relacionamentos anteriores ativos. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que enfiá-las nos bolsos. A sala parecia estar girando, e agarrei as costas de uma cadeira para me firmar. Carla ainda não queria olhar para cima daquelas malditas revistas. Preciso de um minuto. As palavras saíram mais ásperas do que eu queria. Me virei e caminhei para a cozinha com pernas que pareciam geleia. Meu telefone estava na bancada onde havia deixado mais cedo, e peguei com dedos que não paravam de tremer. O número de Lucas estava nos meus favoritos, e apertei sem pensar. Ele atendeu no segundo toque com sua saudação alegre e usual, mas o interrompi. Algo está acontecendo. O ex da Carla está aqui, e ele acha que ainda estão juntos. As palavras saíram em torrente. Lucas ficou quieto por um segundo, então perguntou onde eu estava. Em casa. Você pode vir aqui? Ele disse que estaria aqui em 20 minutos e me disse para não fazer nada estúpido até ele chegar. Me encostei na bancada e tentei controlar minha respiração. Da sala, podia ouvir a voz da Carla, toda doce e prestativa, como se estivesse dando um tour pela casa. Meus pés me levaram de volta à porta e assisti ela mostrando onde guardávamos as coisas. Ela estava mostrando a máquina de café e explicando como funcionava. Então pegou as canecas que ganhamos de presente de casamento, as com nossas iniciais, e começou a fazer um expresso para ele. Ela sabia exatamente como ele gostava sem perguntar. 2 açúcares e um pouco de leite. A maneira casual como ela se movia pela nossa cozinha fazia
fazendo café para outro homem virou meu estômago. Rafael sentou no nosso balcão do café da manhã como se pertencesse ali, navegando no telefone enquanto ela trabalhava. 20 minutos pareceram 20 horas, mas finalmente bateram na porta. Praticamente corri para abrir, e Lucas olhou uma vez para meu rosto e me puxou para um abraço rápido. Ele entrou na sala e examinou a cena com Carla e Rafael, sentados juntos no sofá agora. Vamos todos sentar e conversar sobre isso com calma. Sua voz tinha aquele tom firme que usava quando as coisas ficavam loucas. Rafael olhou do café e pareceu genuinamente surpreso com a atenção na sala. Não quero causar problemas. Carla revirou os olhos e murmurou algo sobre todos estarem sendo dramáticos sem motivo. Lucas sentou na poltrona e peguei a outra cadeira em frente ao sofá. Quando você começou a ver Rafael de novo? A pergunta saiu antes que pudesse pará-la. Carla finalmente me olhou e deu de ombros como se não fosse grande coisa. 3 meses depois do nosso noivado. Simplesmente aconteceu quando ele me mandou mensagem nas redes sociais. Ela colocou o cabelo atrás da orelha, como fazia quando estava nervosa. Temos nos encontrado no Marriott do centro toda terça e quinta enquanto você pensava que eu estava no clube do livro. As palavras me atingiram como socos no estômago. Todas aquelas noites que ela chegava em casa falando sobre os livros que discutiram. Todas as vezes que disse que as reuniões atrasaram. Lucas se inclinou na cadeira e olhou para Rafael. O que exatamente Carla te contou sobre o relacionamento deles? A resposta de Rafael tornou tudo muito pior. Ela disse que estavam se casando por razões práticas, seguro saúde e benefícios fiscais. Ele parecia genuinamente confuso com nossas reações. Ela me disse que vocês concordaram que o relacionamento era só no papel e você sabia que continuaríamos nos vendo. Meu laptop estava na mesa lateral e peguei antes de pensar no que estava fazendo. O calendário compartilhado abriu e virei a tela para todos. Olhem isso, toda terça e quinta por 3 meses. Meu dedo apontou para as entradas do clube do livro. Então mudei as abas para nosso extrato do cartão de crédito. E aqui estão as cobranças do hotel que combinam perfeitamente. Carla se jogou para frente e tentou pegar o laptop das minhas mãos. Você está invadindo minha privacidade. A ironia dela dizer isso depois de tudo que havia feito não passou despercebida por Lucas, que realmente riu. Rafael se levantou e esfregou a nuca, parecendo desconfortável pela primeira vez desde que chegara. Talvez eu devesse ir embora até vocês resolverem isso. Carla imediatamente pulou e agarrou o braço dele. Não, você dirigiu 4 horas para me ver e prometi o fim de semana a você. Também me levantei e o olhei direto nos olhos. Você é bem-vindo para ir embora. Na verdade, insisto nisso. A sala ficou quieta novamente e o rosto de Carla ficou vermelho. Ela girou nos calcanhares e saiu pisando duro em direção ao nosso quarto. Nossa cama de casal onde estivéramos juntos na noite passada. A porta bateu tão forte que os quadros na parede balançaram. Rafael ficou ali desajeitadamente por um momento antes de ir até a mala. Lucas se levantou e o ajudou a carregá-la até a porta, enquanto eu ficava congelado no lugar. Antes de sair, Rafael tirou o telefone e me mostrou a tela de contato. Aqui está meu número se precisar de informações sobre o que Carla me contou. Salvei automaticamente enquanto meu cérebro tentava processar tudo o que havia acontecido na última hora. 20 minutos depois que o carro de Rafael sumiu na rua, outro carro entrou na garagem e Chelsea subiu carregando uma caixa da padaria e uma bandeja de café. A esposa de Lucas sempre sabia quando aparecer com comida e me deu um abraço rápido antes de colocar tudo na bancada da cozinha. Ela trabalhava como paralegal numa firma no centro e começou a tirar papéis da bolsa enquanto eu servia café em canecas limpas. A palavra anulação saiu da boca dela e fez meu estômago cair porque ouvir dito em voz alta tornou toda essa bagunça real de um jeito que não havia sido antes. Enquanto ela explicava as coisas legais, peguei meu laptop e abri nosso app da campanha Ring para verificar algo que estava me incomodando. A filmagem carregou e rolei pelo último mês, encontrando exatamente o que eu temia. Terça à noite, 2 semanas atrás, mostrava alguém chegando às 11 quando eu estava em Chicago para aquela conferência. A figura usava uma jaqueta de couro e mesmo no vídeo granulado em preto e branco, pude ver que era Rafael caminhando até minha porta da frente. Mais rolagem mostrou 3 outras visitas noturnas e cada marca de tempo combinava com noites em que eu estava trabalhando até tarde ou fora da cidade. Meu peito ficou apertado e tive que colocar o laptop de lado porque ver as provas tornou mais difícil respirar. Chelsea olhou para a tela e disse imediatamente que precisávamos proteger todas minhas coisas importantes agora, antes das coisas piorarem. Passamos as próximas 3 horas indo pela casa tirando fotos de tudo valioso e fazendo backup de todos meus registros financeiros num pendrive. Lucas ajudou a carregar caixas de documentos e as joias da minha avó para seu caminhão enquanto Chelsea fazia uma lista de inventário no telefone. O tempo todo, Carla ficou trancada no quarto com música tocando tão alto que as paredes vibravam. Por volta das 6 da tarde, ela finalmente saiu agindo como se nada tivesse acontecido e foi à cozinha perguntando o que teríamos para o jantar. Disse a ela que precisávamos conversar sobre o que aconteceu esta manhã, mas ela só revirou os olhos e disse que eu estava arruinando sua felicidade. Ela realmente ficou ali na nossa cozinha e me disse que nunca a deixava ser ela mesma, como se de alguma forma eu fosse o vilão nesta situação. A discussão ficou mais alta até ela sair pisando duro de volta para o quarto e bater a porta novamente enquanto Lucas e Chelsea assistiam da sala. Mudei todas as senhas das nossas contas Netflix e Amazon naquela noite e fiz uma cama no sofá com cobertores extras do armário do corredor. Por volta das 2 da manhã, acordei ouvindo Carla no telefone e mesmo através da porta do quarto, podia ouvi-la rindo e sussurrando com alguém. Cada risadinha parecia alguém torcendo uma faca nas minhas costas porque sabia que estava falando com Rafael sobre os planos deles. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe e disse que precisava de um dia pessoal. Então procurei o número que Chelsea havia me dado para Nolan Ramos. A secretária disse que ele podia me ver às 2 e me disse para trazer qualquer documentação sobre nossos ativos e dívidas. A realidade de que meu casamento de um dia já estava indo para o divórcio me atingiu forte e tive que sentar na mesa da cozinha. Carla saiu por volta do meio-dia vestida de calça de yoga e anunciou que iria para a casa da irmã pelo dia. Algo me fez verificar a localização dela no meu telefone depois que saiu e com certeza o pontinho a mostrava no Marriott do centro, não na casa da irmã. Tirei um print do mapa mostrando a localização dela e salvei na pasta que Chelsea havia me dito para criar para evidências. Então desliguei meu próprio compartilhamento de localização, porque se ela queria jogar jogos de engano, eu também podia jogar. O escritório do advogado era num prédio alto no centro, e Nolan se revelou um homem na casa dos 50 com cabelo grisalho, que claramente já havia visto esse tipo de coisa antes. Ele explicou que conseguir uma anulação poderia funcionar, já que Carla havia entrado no casamento mentindo sobre seu relacionamento com Rafael. Os termos legais fizeram minha cabeça girar, mas ele disse que o engano e fraude dela poderiam qualificar para encerrar o casamento sem um divórcio completo. Me deu uma pilha de formulários para preencher e disse que precisaríamos documentar tudo, incluindo as cobranças do hotel e filmagem da campainha. Quando
cheguei em casa naquela tarde, a irmã da Carla estava sentada na minha sala esperando por mim de braços cruzados. Ela começou a falar imediatamente sobre como isso era tudo só um grande mal-entendido, e Carla e Rafael eram só amigos agora. Peguei meu laptop e mostrei a ela os extratos do cartão de crédito com todas as cobranças do hotel e assisti seu rosto mudar. Ela mudou de tática e disse que eu deveria ser mais evoluído sobre relacionamentos e que monogamia estava ultrapassada. De qualquer forma, disse a ela para ir embora, e ela saiu bufando pela porta dizendo que me arrependeria quando Carla pegasse metade de tudo. Naquela noite, enquanto Carla ainda estava fora, liguei para um chaveiro que veio e mudou todas as fechaduras das portas. Nolan havia dito que eu podia fazer isso legalmente, já que só meu nome estava na escritura da casa, e Carla nunca havia pago nenhuma parte da hipoteca. Mandei mensagem para Carla que suas coisas estariam na garagem e ela precisava marcar um horário para vir buscar. A resposta dela foi uma série de palavrões e ameaças sobre o que faria comigo e minhas coisas se não a deixasse entrar de volta na casa. Por volta da meia-noite, as batidas começaram na minha porta da frente tão altas que balançaram toda a moldura. Olhei pelo olho mágico e vi Carla batendo com ambos os punhos enquanto gritava sobre seus direitos legais à casa. A luz da varanda da casa do outro lado da rua acendeu e então outra 2 casas adiante. Mais luzes começaram a acender enquanto ela continuava gritando que eu não podia trancá-la fora de sua própria casa. Abri a porta só o suficiente para dizer que ela precisava sair agora ou eu chamaria a polícia. Ela empurrou contra a porta, tentando forçar a entrada, mas mantive firme e disse novamente para ir. Ela me chamou de patético e disse que Rafael era 2 vezes o homem que eu jamais seria antes de finalmente sair pisando duro de volta ao carro e sair cantando o pneu da garagem. Na manhã seguinte, sentei no escritório da Fiona enquanto ela olhava as anotações das nossas sessões de casal anteriores. Ela disse que não estava totalmente surpresa com o que aconteceu, porque havia notado como Carla sempre mudava de assunto quando falávamos sobre limites e confiança. Ela ofereceu ajudar a conversar sobre as coisas se ambos concordássemos. Mais tarde, naquele dia, Lucas veio com caixas e começamos a empacotar as coisas da Carla do quarto. No fundo do armário, encontramos uma garrafa de colônia masculina que não era minha e um cinto de couro que nunca havia visto. A gaveta da cômoda tinha lingerie chique ainda com etiquetas de preço de uma loja perto do Marriott do centro. Cada coisa nova que encontrávamos parecia descobrir outra peça da mentira que ela havia estado vivendo. Lucas balançou a cabeça e me ajudou a fechar as caixas com fita, enquanto tentava não pensar no que mais ela poderia ter escondido de mim. 3 dias depois, Fiona ligou para dizer que Carla concordou com uma sessão, mas só se Rafael pudesse participar por vídeo do telefone dele. Sentamos no escritório dela enquanto Fiona conectou a chamada no laptop, e o rosto de Rafael apareceu na tela parecendo desconfortável. Carla sentou ali de braços cruzados enquanto Fiona pediu para ela explicar sua perspectiva da situação. Ela disse que nunca planejou parar de ver Rafael, mas pensou que podia ter ambos os relacionamentos ao mesmo tempo. Quando Fiona perguntou por que seguiu com o casamento sabendo disso, Carla deu de ombros e disse que não queria decepcionar a família que já havia pagado por tudo. Rafael interrompeu nesse ponto e disse que Carla havia contado que já tínhamos terminado, mas estávamos fazendo o casamento só para show. Ele olhou diretamente para a câmera e me pediu desculpas, dizendo que nunca teria sido parte disso se soubesse a verdade sobre ainda estarmos juntos. O rosto de Carla ficou vermelho e ela começou a discutir com ele sobre o que realmente havia dito, mas ele continuou balançando a cabeça. Ele disse que ela havia mentido para ambos e estava farto de toda a situação antes de encerrar a videochamada. Peguei o acordo de separação que Nolan havia escrito que listava todos nossos presentes de casamento e as coisas que compramos juntos. Carla pegou e começou a ler enquanto seu rosto ficava cada vez mais bravo. Ela jogou de volta para mim e disse que merecia metade do valor da casa, mesmo nunca tendo pago um único pagamento da hipoteca. Fiona sugeriu que fizéssemos uma pausa e tentássemos novamente outro dia, quando todos estivessem mais calmos. Naquela noite, vi as postagens de Carla nas redes sociais falando sobre cultura de monogamia tóxica e como estava finalmente vivendo sua verdade. Ela fez soar como se fosse algum tipo de heroína por seguir seu coração, mas deixou de fora a parte onde havia mentido para todos. Meu telefone começou a vibrar com mensagens de amigos perguntando o que estava acontecendo e se realmente já tínhamos terminado. Decidi não responder a nenhum deles e definitivamente não ia discutir com ela online para todos verem. Na manhã seguinte, fui ao banco para separar nossas contas conjuntas, as quais havia sido estúpido o suficiente para adicionar o nome dela depois que ficamos noivos. O gerente do banco puxou os registros e mostrou que cada único depósito havia vindo dos meus contra-cheques, enquanto Carla nunca havia colocado nenhum centavo. Ela me ajudou a remover o nome de Carla e configurar novas contas só no meu nome, lidando com tudo profissionalmente como se tivesse visto exatamente essa situação antes. Naquela tarde, meu telefone tocou com um número que reconheci como a casa dos pais da Carla. A mãe dela começou a falar imediatamente sobre como Carla disse que eu era controlador e ciumento e não deixava ela ter amigos. Interrompi e disse que mandaria algo que poderia ajudá-los a entender o que realmente aconteceu. Enviei por e-mail os extratos do cartão de crédito mostrando todas as cobranças do hotel e anexei os vídeos da campainha Ring de Rafael vindo à casa. Eles não responderam por mais de 1 hora, até o pai dela mandar uma mensagem que só dizia que sentia muito. Mais tarde, naquela semana, Chelsea me buscou e nos levou a um centro comunitário onde havia encontrado um grupo de apoio para pessoas lidando com traição e engano. Sentei num círculo com cerca de 10 outras pessoas, enquanto compartilhavam suas histórias de descobrir casos e mentiras. Uma mulher falou sobre a vida dupla do marido por 5 anos, e outro cara descreveu encontrar os perfis de namoro da esposa enquanto tentavam ter um bebê. Ouvir suas histórias me fez perceber que o comportamento da Carla não era único, e na verdade seguia um padrão que o líder do grupo chamou de narcisismo enganoso. Todos acenaram quando descrevi como ela agia, como se eu fosse o problema por ficar chateado com as mentiras dela. A validação de estranhos que haviam passado por coisas similares ajudou mais que todos os conselhos de amigos que não podiam realmente entender como isso se sentia. 2 dias depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael dizendo que havia terminado as coisas com Carla depois de descobrir a verdade sobre tudo. Ele escreveu que ela havia tentado convencê-lo de que eu era abusivo e controlador, por isso ela precisava dele para apoio emocional, mas ele viu através das mentiras quando as histórias dela continuavam mudando. A manipulação ia muito mais fundo do que eu pensava, e ler a mensagem dele me fez perceber como tive sorte que ele teve senso suficiente para ver o que realmente estava acontecendo. Decidi fazer uma limpeza profissional da casa, porque precisava de cada rastro dos últimos meses fora do meu espaço. A equipe de limpeza apareceu cedo sábado de manhã com equipamentos e passou 6 horas esfregando cada superfície enquanto supervisionava e apontava áreas que precisavam de atenção extra.
extra. Eles trocaram todos os lençóis e reorganizaram os armários. E de alguma forma ter roupas de cama frescas e pisos limpos fez a casa se sentir minha novamente, em vez de um lugar onde mentiras haviam estado vivendo. Meu telefone começou a explodir com mensagens de Carla, dizendo que o caixa eletrônico não daria mais que R$ 50 quando tentou sacar dinheiro. Já havia ligado para o banco e diminuído o limite diário no cartão que ela ainda tinha, porque não ia financiar o que quer que estivesse fazendo agora. Ela mandou mensagem após mensagem sobre precisar de dinheiro para um quarto de hotel. E finalmente respondi que deveria perguntar ao Rafael, já que era onde havia estado passando todas aquelas noites de terça e quinta. A segunda sessão de mediação com Fiona aconteceu 3 dias depois, e Carla apareceu com alguma mulher que apresentou como sua coach de relacionamentos, que imediatamente começou a falar sobre como poliamor era natural e saudável. Fiona cortou isso rapidamente, explicando que não monogamia ética requer consentimento de todos os envolvidos, o que nunca aconteceu aqui, já que eu não sabia de nada. A suposta coach continuou tentando argumentar, mas Fiona manteve sua postura profissional e lembrou todos que estávamos ali para discutir a dissolução do casamento, não debater filosofias de relacionamento. Nolan me ajudou a protocolar os papéis de anulação na manhã seguinte, citando fraude como base, já que Carla havia entrado no casamento sob falsas pretensões. O oficial de justiça a encontrou na casa da irmã naquela tarde, e aparentemente ela pegou os papéis e jogou direto na cara dele antes de bater a porta tão forte que os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Ela tinha 30 dias para responder, mas ambos sabíamos que lutaria só para tornar as coisas difíceis. Lucas e Chelsea organizaram uma reunião na casa deles no fim de semana, com cerca de 8 dos nossos amigos mais próximos que todos queriam mostrar apoio. As pessoas começaram a compartilhar histórias sobre bandeiras vermelhas que haviam notado antes do casamento, como Carla sempre tinha o telefone virado para baixo, ou como desaparecia por horas sem explicação. Doeu ouvir que outros viram sinais de alerta que perdi, mas também foi bom saber que não estava louco por sentir que algo estava estranho. O advogado de Carla mandou a resposta dela à anulação 2 semanas depois, contestando tudo e, na verdade, exigindo pensão alimentícia por um casamento que durou menos de uma semana. Nolan literalmente riu alto quando leu e disse que eram puras táticas de desespero que nenhum juiz levaria a sério, dadas todas as evidências que tínhamos. Protocolamos nossa resposta com confiança, sabendo que os fatos estavam completamente do nosso lado. Voltar ao trabalho se sentiu estranho no início, mas quando expliquei a situação para minha chefe, ela foi incrivelmente compreensiva e me disse para levar o tempo que precisasse para audiências e reuniões com o advogado. Meus colegas foram surpreendentemente solidários também, e ter a rotina normal de reuniões e prazos, na verdade, me ajudou a me sentir centrado novamente. O chaveiro que mudou minhas fechaduras ligou para perguntar como estavam as coisas e sugeriu adicionar câmeras de segurança, já que havia visto situações como a minha ficarem feias antes. Naquela mesma tarde, um técnico veio e instalou câmeras cobrindo a porta da frente e a entrada dos fundos e garagem. E de alguma forma, saber que tudo estava sendo gravado me fez sentir muito mais seguro na minha própria casa. 3 semanas depois que toda a bagunça começou, o juiz concedeu a anulação baseada em fraude depois de revisar todas as evidências, incluindo os extratos do cartão de crédito e recibos do hotel e filmagem da campainha Ring. O juiz especificamente notou o padrão extensivo de engano e a duração extremamente curta do casamento como fatores na decisão. Carla nem apareceu no tribunal e só mandou seu advogado, que parecia envergonhado de estar representando um caso tão ridículo. Sair daquele tribunal se sentiu como o primeiro dia de ter minha vida de volta. E realmente sorri de verdade pela primeira vez em semanas. O consultório de terapia era no 3º andar de um prédio médico no centro, e sentei na sala de espera preenchendo formulários sobre meu histórico de saúde mental. A terapeuta era uma mulher na casa dos 50, com cabelo grisalho, que ouviu sem julgamento enquanto expliquei tudo o que aconteceu com Carla e Rafael. Ela me entregou lenços quando comecei a chorar no meio, mesmo tendo prometido a mim mesmo que não ficaria emocional. Marcamos sessões semanais, e ela me deu lição de casa para escrever 3 coisas pelas quais era grato a cada dia, o que parecia estúpido, mas fiz mesmo assim. 2 dias depois, chegou um pacote sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia da Carla no rótulo. Dentro estava a aliança de casamento embrulhada numa nota que dizia: "Enfie isso onde o sol não bate", escrito com um marcador vermelho. Dirigi direto para a joalheria que havia me vendido, e ele ofereceu R$ 800 por ela, o que era menos do que paguei, mas melhor que nada. O dinheiro foi para uma nova conta poupança que rotulei Fundo da Liberdade para uma viagem que queria fazer. Meu sono foi melhorando gradualmente, e depois de 3 semanas, parei de acordar às 2 da manhã pensando em encontrá-los juntos. A casa começou a se sentir normal novamente, em vez de como alguma cena de crime que tinha que viver. Comprei lençóis novos e joguei fora qualquer coisa que me lembrava dela, incluindo aquela almofada decorativa estúpida com nossa data de casamento bordada. As paredes foram repintadas daquele azul que ela escolheu para um cinza quente que realmente gostei. Pendurei pôsteres de shows de bandas que ela sempre odiou e coloquei minha guitarra de volta na sala onde ela havia banido. Meu telefone vibrou uma manhã com uma mensagem de Rafael, dizendo que queria me agradecer por expor a verdade sobre Carla. Ele explicou que ela havia tentado reconquistá-lo depois da anulação, mas ele reconhecia as táticas de manipulação dela agora e a bloqueou. Ele mencionou começar terapia ele mesmo e me desejou bem antes de dizer que provavelmente não deveríamos manter contato. Apaguei o número dele e senti mais um peso sair dos meus ombros. A agente de viagem me ajudou a reservar uma semana na Costa Rica, num resort de aventura com tirolesa e rafting em Águas Bravas. Carla sempre chamou esse tipo de viagem de chato e insistiu em resorts de praia, onde podia tirar fotos para Instagram. O voo foi tranquilo, e na primeira manhã fiquei numa plataforma 30 metros acima, no dossel da floresta tropical. A tirolesa se estendia pelas árvores, e minhas mãos tremeram um pouco enquanto me prenderam ao cabo. Voar pelo ar com macacos gritando dos galhos se sentiu como liberdade na sua forma mais pura. Cada atividade naquela semana me empurrou para fora da minha zona de conforto da melhor forma possível. Chegando em casa da viagem, minha casa se sentiu acolhedora em vez de vazia pela primeira vez desde que tudo explodiu. O trabalho ficou mais ocupado com um novo projeto que me manteve ocupado e engajado em vez de remoendo o passado. O grupo de caminhada ao qual me juntei através de um colega de trabalho se encontrava toda manhã de sábado em trilhas diferentes na área. A maioria das pessoas eram divorciadas ou solteiras, e ninguém fazia muitas perguntas pessoais, o que me servia perfeitamente. Minha rotina se estabeleceu em algo confortável, com terapia às quartas e caminhadas nos fins de semana, e trabalho me mantendo focado durante a semana. Lucas mandou mensagem perguntando se Chelsea e eu podíamos vir para jantar porque tinham notícias para compartilhar. A mesa de jantar deles estava posta com
a louça boa, e Chelsea continuava tocando a barriga daquele jeito que mulheres grávidas fazem. Eles anunciaram a gravidez, e então Lucas perguntou se eu seria o padrinho da criança. Chelsea disse que queriam que seu filho conhecesse alguém que defendeu o que era certo mesmo quando foi difícil. Meus olhos ficaram lacrimejantes e tive que desviar o olhar por um segundo antes de aceitar a oferta deles. 8 semanas haviam passado desde que meu casamento de 18 horas implodiu, e de alguma forma sobrevivi a tudo. O pagamento da casa saiu da minha conta sozinho, exatamente como antes dela se mudar. Minha pontuação de crédito se recuperou dos golpes que levou durante o caos do planejamento do casamento. A terapeuta me ajudou a ver as bandeiras vermelhas que ignorei e como identificá-las mais cedo da próxima vez. Olhando minha vida objetivamente, estava na verdade melhor do que antes de conhecer Carla em quase todos os aspectos. Bem, pessoal, é isso para mim hoje. Obrigado por ficarem comigo e me deixarem jogar meus pensamentos e perguntas pelo caminho. Realmente aprecio isso. Curtam o vídeo. Ajuda mais do que vocês sabem.